Só que ele já tinha visto uma luz vermelha no céu que aparentemente tinha acompanhado, mas ele não deu muita bola porque é próximo do aeroporto, né? Essa luz reapareceu diante dele, no meio do caminho. E quando ele se tocou, ela baixou e ao chegar perto ela se transformou. Ou seja, ela deixou de ser uma luz e se transformou em uma forma. Ele entrou em luta corporal com esse ser. O fato é que ele saiu desse confronto machucado, com o nariz sangrando, com uma perfuração no dedo que entrou até mais ou menos aqui. Quando esses policiais disseram não apresenta sinais de embriaguez, mas estava machucado, estava muito alterado, muito apavorado. Assustado, né? Assustado. Porque ele percebeu que aquele ferimento não tinha sido feito por nenhum instrumento pérfuro cortante comum. É como se tivesse entrado no dedo dele uma broca muito fininha e no momento que ela foi retirada, ela voltou trazendo para fora osso, cartilagem, né? Deixando um túnel no dedo dele cilíndrico perfeito. Vamos responder a pergunta da Beatriz. Qual foi o caso mais chocante para vocês? Vocês têm um assim? Eu acho que é o do Célio, não? Bora falar dele? Eu acho que é o do Célio. O que aconteceu? Então, foi o seguinte, na noite de 3 de julho de 1997, um rapaz estava vindo para casa, na Vila Helena. Ele é um vendedor, né? E tinha comprado umas coisas do supermercado e tal. O carro dele teve um problema. Então, ele parou, não conseguiu ligar mais o carro, conversou com os vigias de uma empresa que ia deixar o carro ali, se os caras podiam dar uma olhadinha para ele e tal, e pegou um atalho para ir para casa, cortou caminho, uma rua lá chamada Protásio de Camargo, na Vila Helena. Só que ele já tinha visto uma luz vermelha no céu que aparentemente tinha acompanhado, mas ele não deu muita bola porque é próximo do aeroporto, né? Ali próximo do aeroporto, e julgou que fosse algum movimento e tal. Essa luz reapareceu diante dele, no meio do caminho. E quando ele se tocou, ela baixou e ao chegar perto ela se transformou. Ou seja, ela deixou de ser uma luz e se transformou em uma forma. Deus do céu. Caramba. E essa forma era de um ser comprido, de olho vermelho, com as mãos em formato de pinça. E tentava fazer um som. E ele ficou muito assustado, né? E ele não sabe lembrar exatamente o que aconteceu, mas de um determinado momento, nesse choque que ele teve, ele entrou em luta corporal com esse ser, porque ele, inclusive, era treinador de jiu-jitsu, acho, algo assim. Bem, o fato é que ele saiu desse confronto machucado, com o nariz sangrando, com uma perfuração no dedo que entrou até mais ou menos aqui, e veio a polícia, alguém chamou, pediu socorro e tal, a polícia atestou que ele perguntou quem que tinha assaltado, porque primeiro, né? Primeira coisa que se pensou. Esse é o do processo? É o do processo. Ah, e aí? Vai lá. Falou, quem que assaltou você? Ele falou, não, foi um ser que apareceu, uma coisa feia, bem, enfim. Aí ele foi parar na delegacia que fica na Rio Zaco Canizawa, que é uma avenida grande conheço. Da Vila Helena, onde tem a escola, onde a gente leciona, inclusive, que ali tinha, na época, tinha o 8º distrito. E o delegado de plantão era o senhor José Ordelli Alves, mas ele estava de plantão, mas não era do distrito ali. Ele recebeu, o rapaz lá, foi feito o boletim de ocorrência, certo? Foi documentado o machucado e tudo mais. E abriu-se, então, portanto, os exames de... Aí ele foi fazer o exame de corpo de delito, né? De corpo de delito. Sim. Que, né? E eles tomaram o depoimento, não se configurou pela avaliação dos policiais que ele tivesse bebido, nada, entendeu? Porque, você veja bem, a polícia, né? O policial, ele tem muita capacidade para sacar se um cara está bêbado ou não. Sim. Até a gente não precisa ser policial. Se dá uma olhada, já vê que o cara tá entortando o negócio, né? Se o cara estiver meio zoado, você já sabe. né?
E, então, quer dizer, é uma avaliação importante. Quando esses policiais disseram não apresenta sinais de embriaguez, mas estava machucado, estava muito alterado, muito apavorado, Assustado. E aí foi assim. E aí acabou virando um processo por causa do exame que foi feito e tudo mais. Calma aí. Pessoal, vocês estão entendendo? Nós estamos falando de um processo de um extraterrestre, cara. Não tem... Não. O fato interessante é o seguinte, talvez, né, assim, passasse por um exame do corpo de delito e aí, o cara foi agredido, tal, né, faz lá um boletim era um boletim de ocorrência já instalado, tal, e tudo bem. Acontece que o médico que avaliou particularmente esse ferimento do dedo, É verdade. ele ficou muito impressionado. Por quê? Porque ele percebeu que aquele ferimento não tinha sido feito por nenhum instrumento pérfuro cortante comum. É como se tivesse entrado no dedo dele uma broca muito fininha e no momento que ela foi retirada, ela voltou trazendo para fora osso, cartilagem, né? Deixando um túnel no dedo dele cilíndrico perfeito. Caramba. Aí isso praticamente saiu parece que entrou uma furadeira dentro quando foi do feito, dedo do porque cara. foi feito exame de imagem, o médico conseguiu perceber isso, então ele ficou muito impressionado e ele viu que não se tratava de uma coisa muito comum aquilo. Por isso que a história começou a se desdobrar, né? E houve ele daí o ferimento sarou no outro dia já. Nossa. Oi? Redimiu no outro dia, o ferimento sumiu no outro dia. Nossa, que da hora. Então, Cara. aí quando passou um ano, a gente recebeu uma comunicação da promotoria, né? De que precisavam de especialistas para tratar de uma questão, de um processo, porque o réu, no caso, era Um ET. Um ET, ou supostamente Gente, um o ET. Ministério Público chamou os caras falando. Nossa, que da hora. Que cara. interessante. E nós comparecemos ao fórum, a promotora Maragazzi, então, deu entrevista na época, mostrando que em questão assim de 8 meses ou um ano depois, se você entrevistasse o Célio, que era esse rapaz, ele repetia tudo de acordo. Ele tinha... Ou seja, era verdade, porque quem mente sempre dá uma trocada na história depois que conta, né? Isso, ele não se embaralhou, entendeu? Ele repetiu tal, embora a história fosse muito louca, né? Isso foi que ano, mais ou menos? 97. Nossa, que... Cara do céu. A partir do momento que nós tivemos contato com isso e que daí no caso foi fechado o processo, foi para o GCRIM, né? Porque não tinha o que fazer, né? Nós assinamos, testemunhamos e a partir de então nós passamos a investigar melhor a vida do Célio para saber o que podia estar acontecendo. Mas era uma época difícil para nós também. A gente estava com a nossa mãe doente, né? Tudo isso. Nossa mãe doente, muito acamada, tinha muita coisa acontecendo que estava dificultando o trabalho. Não bastasse isso, não era tão fácil lidar com a questão do Célio. A esposa dele mostrou-se bastante, como se diz, reticente. Porque assim, você sabe, né? Tem pessoas que perante reportagem se soltam, quer falar. Outros já ficam meio... Entendi. Ela era do tipo que... Não curtia o movimento, Não né? estava gostando daquela história de vir cinegrafista, de vir gente querer tirar foto na casa Devia dela. ser muito, né? Na época, né? E a gente chamou uma amiga que era já dos anos 90, que ia com a gente lá pro Petar, que é a Sandra Rasma, tá? Diretora de um núcleo de estudo de contatos extraterrestres em Jacareí. E ela tinha conhecimentos de hipnologia, hipnotismo. Então, ela fez um hipnotismo no Célio. Aí ele teve uma crise de choro, lembrou alguns detalhes, tal. Inclusive, foi uma coisa muito louca, porque nessa noite que ela fez esse hipnotismo, deu uma vibe esquisita, uma vibe diferente, apagou tudo, apagou o bairro. Caramba! Você é louco, velho. Sabe? Você é doido, gente. Ô, Tiagão. Pelo amor, hein? Olha essas entrevistas que você vai ver. Nossa, Não, mas tá top, tá top. Você tá hipnotizando um cara numa época que não tem celular e todo mundo acendendo vela. Sabe aqueles lances? Entendi. A vibe fica muito estranha. Não fica? Entendi. Eu imagino.
E vocês estavam lá? Nós juntos ali. Caramba. Né? A gente que chamou a Sandra e tudo mais. Enfim, a esposa do Célio, ela comentou um dado importante para nós que nem tem nessas documentações que a gente viu por aí, né? E nem nesses relatos que eu ouvi em outros podcasts aí. Que ela disse que ele realmente chegou muito chocado, que ele vomitou no tanque. Entendeu? Entendi. Logo que ele chegou, ele vomitou. Tipo, tinha um choque, ele Um estava em choque, choque. ele estava em choque. Entendi. E aí a gente foi vendo, fomos conversando com ele, fomos até o local. Eu até trouxe uma foto, eu tô com uma foto aí, daqui a pouco eu acho. Eu trouxe uma foto do local que nós fizemos, onde ele atravessou. Porém, ele mudou de casa nesse transcurso da nossa pesquisa e acabou não falando com a gente. Por conta de... Eu acho que ele tava até querendo se resguardar um pouco. Será uma mulher dele, né? Quem sabe, ser. né? A mulher falou, uma coisa assim. Até que a gente fosse encontrar ele novamente, aconteceu algo que nós não sabemos exatamente. Eu acho que nós precisaríamos fazer ainda uma investigação nesse ponto que falhou, que é entrar, na verdade, verificar um BO. Por quê? Ele foi morto. Jesus. Em que época? 1 ano e meio depois do que aconteceu, alguma treta aconteceu ali na Vila Helena, ou ninguém sabe o que é, mas alguém atirou nele. Entendi. Então, acabou. Não tem mais o que fazer, né? Ele não poderia contar mais. A única pessoa que poderia falar é ele. E o caso foi até aí. Entendi.